Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia a gente poder celebrar o nome do Senhor, viver as nossas alegrias, viver as lutas e ter a certeza que o Senhor é magnífico. Hoje o dia foi especial. A minha esposa chegou à sua consciência cristã da necessidade do batismo, se desceu as águas e agora ela busca o entendimento e o crescimento dessa nova imersão da sua vida espiritual. Morre a mulher com quem eu me casei e surge uma mulher que eu estou casado, mas agora mais firme, mais fiel, mais consciente de ser filha de Cristo. E nós, como família, tentaremos crescer nessa nossa missão. Nós vamos meditar no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 5. E nós utilizaremos o versículo 8, quando diz: Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou doente de amor. Esse capítulo de Cantares, para a gente poder analisar ele, a gente tem que ir lá no versículo 16 do capítulo anterior. A gente vai bem no finalzinho, quando ela diz assim, que o meu amado entre em seu jardim e coma os seus frutos agradáveis. Você lembra quando eu disse no devocional de ontem, que por isso Cantares às vezes era discutível sobre a sua eficácia na Bíblia? Porque ele é fantástico, né? Mas ele está sempre aí apontando para o lado do desejo do homem e da mulher. Mas tem sempre o esforço dos nossos irmãos estudiosos, né? Que recebem aí o discernimento, para poder, vamos dizer assim, mostrar o lado espiritual, o lado que a gente chama da alegoria. E é isso que vai acontecer inicialmente. Esse amado, ele entra no jardim que é na sua noiva e aprecia os momentos, tem a sua consumação. E ele, segundo o texto bíblico que inicia o capítulo, ele diz: escolhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. O amado, ele aprecia a sua donzela, a sua noiva na potencialidade. É uma consumação plena. A entrega da sua noiva se dá de uma forma completa e satisfatória. Mas avançando um pouco mais, no versículo 2, ela diz: eu durmo, mas o meu coração acorda. É a voz do meu amado que bate, dizendo: abre para mim, minha irmã, meu amor, minha pomba, minha imaculada, porque minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos com gotas da noite. Nós temos aqui, então, que a mulher, no seu descanso, ela é novamente visitada pelo seu amado. E a Bíblia relata que o seu amado, ele não mensura os desafios, mensura as dificuldades, quando ele diz assim: porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos com a cor tanta noite. Quando a gente espiritualiza, quando a gente olha pelo lado espiritual da questão, a gente consegue perceber e consegue notar que o nosso Senhor Jesus Cristo, através do meio do Espírito Santo, ele nos procura exatamente assim, no meio de todas as dificuldades que nós, vamos dizer assim, propusemos a ele na caminhada. Não que essas dificuldades sejam algo que causa ao Senhor grandes contratempos. É por causa da nossa resistência, é por causa dos nossos pecados, é por nosso distanciamento. E o Senhor ainda assim nos procura. E aí, a amada aqui, que seria a mulher, a noiva, interessante, ela vai e dar uma resposta que no mínimo é intrigante. Ela diz: já tirei o meu agasalho, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Ela, na realidade, ela se encontra, então, numa posição confortável. Ela já acha que não vale a pena, ou pelo menos ela percebe que naquele momento ela não se mostra voluntária, ela se mostra displicente. Ela parece que só quer ser amado no tempo em que ela própria quer. E aí, a gente espiritualizando também, mais uma vez, a gente consegue entender ou vislumbrar que a igreja de Cristo, às vezes, ela age exatamente assim. Parece que ela só quer seguir, parece que ela só quer entender, ter comunhão com perfeição com a palavra do Senhor na hora que ela bem quer. Ela quer comandar o próprio ritmo, ela quer interpretar a própria palavra. Ela quer, na verdade, às vezes, ela quer conduzir os seus próprios gestos, fazer a sua igreja se movimentar sem estar preocupada com a verdadeira mensagem, a verdadeira missão, o verdadeiro propósito que é nos dado. No fundo, o que nós acabamos mostrando como atitude, conforme relatado aqui no texto, seu interesse de se levantar
e se apegando a essas muletas, como já acabou de se deitar, já está despida, já os pés lavados, nos mostra a nossa fraqueza ou a nossa indolência de poder cumprir, de poder caminhar de acordo com o que a palavra de Deus, ela efetivamente ela nos é ensinada. E o interessante é que quando há uma insistência do amado para entrar, colocando-se ali nas frestas da porta, se deixando visível, se deixando, vamos dizer assim, ser percebido que tinha interesse, a igreja ela acaba se estremecendo, acaba a mulher, a noiva, acaba tendo interesse real. Mas aí vem a grande surpresa, porque a gente sempre acha que as coisas têm que ser nosso tempo. A gente não atende ao Senhor quando efetivamente Ele nos chama por muitas vezes. Aí a mulher se levanta, se prepara e vai ao encontro. Mas só que quando ela abre a porta, ela encontra o vazio. A alma desfalece. A igreja se sente prejudicada, se sente frágil. A expressão que ele utiliza aqui no versículo 6, porque o amado, ou o próprio Senhor, ele acaba se afastando. A minha alma desfalece. Ela busca, mas não consegue encontrá-lo. É importante a gente entender que essa busca em encontrar não é que a pessoa tenha perdido a comunhão com o Senhor, mas ela se torna distante, o relacionamento se torna mais difícil, o ouvir já não se torna mais tão pleno, algo muda. E aí a pessoa se torna frágil, a pessoa se torna, vamos dizer assim, desorientada. Quando a gente vai no versículo 7, a gente percebe, quando a palavra diz, os guardas que rondavam pela cidade encontraram-me, espancaram-me, feriram-me, os guardas do muro tiraram meu manto. A sua pureza já não é mais tão nítida. A sua dor, ela se torna frágil, ela já é atacada com facilidade. A sua busca, ela já se torna uma busca perigosa. Perigosa porque ela não tem respondido ao anseio, à procura do seu amado. A sua igreja, no caso, espiritualmente falando, o Senhor, quando nos busca, quando o Senhor tem buscado um relacionamento com a gente tem por propósito nos dar um próprio propósito, uma missão. E a gente, ao negar isso, a gente começa a enfrentar as turbulências, as dificuldades da vida. Não que essas dificuldades não venham também com o próprio Senhor trabalhando de uma forma de nos aperfeiçoar. O que um capítulo desse nos deixa logo de cara é que, na verdade, a gente precisa estar sempre atento, cheio de interesse, cheio de amor, cheio de vontade, para ter comunhão e para ter relacionamento com Deus. A partir dali do versículo 9, a gente vai perceber, no versículo 9, versículo 10, que a noiva, ela começa, nessa busca, na sua reconquista, ela começa a olhar novamente todas as qualidades que o amado dela tem. Ela volta àquela relação de carinho. Ela volta na busca de ter novamente as suas necessidades atendidas e a presença do seu noivo, do seu amado. Fiquemos atentos, irmãos. Fiquemos conscientes que a presença do Senhor na nossa vida exige que nós estejamos sempre alerta e sempre prontos, disponíveis a atender no tempo de Deus, não no nosso tempo. Que o Senhor possa nos cuidar.